Fala, jogadores, é isso mesmo. Infelizmente o Bahia foi derrotado agora há pouco pelo Botafogo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo bastante interessante, principalmente no seu primeiro tempo. O Bahia entrou com disposição absurda, com velocidade, com dinâmica, né? Tendo no Caule e no Ademir seus principais jogadores puxando na velocidade, aproveitando a lentidão dos laterais do Botafogo. O Ademir teve algumas oportunidades e aí sucumbiu na hora de deixar o companheiro na cara do gol ou num arremate que o Caule deixa ele na cara do gol para a esquerda e ele não teve a capacidade de tirar do goleiro e fazer o primeiro gol. Numa jogada rápida, né, do Júnior Santos pela direita, jogada individual, onde o menino Chaves mostra muita insegurança na hora de marcar. E se você observar, já tinha acontecido contra o Bragantino, toda vez que o adversário consegue uma tabelinha na frente da área, ele sempre sai em vantagem perante a defesa do Bahia. Uma jogada individual, fez a tabela com o Tiquinho e acabou fazendo o primeiro gol numa atrapalhada da defesa do Bahia, que acabou o próprio Chaves colocando para dentro. O Bahia não se apequenou, continuou com personalidade, tinha mais posse de bola, tinha mais velocidade, criava as melhores chances e foi assim durante todo o primeiro tempo. E aí o Bahia foi coroado, né, com um golaço que começou com a jogada do Caule mais uma vez, cruzamento do Chaves que atravessa a área inteira do Botafogo e aí numa jogada individual do Jacaré, que teve muita lucidez, né, muita tranquilidade para tirar do adversário, cortar para o meio e fazer o gol de perna esquerda, um golaço do Jacaré que mais uma vez foi o destaque também no Bahia no primeiro tempo, né? O Bahia teve alguns destaques muito positivos no primeiro tempo, né? O próprio David Duarte, que a gente tinha muito medo, receio da atuação dele, teve lançamentos muito bons, né? O Renato Paiva botou o Ademir aberto pela direita, botou o Caule aberto pela esquerda e o David Duarte municiou esses dois jogadores durante o primeiro tempo todo. O Botafogo não conseguiu fazer nada, simplesmente teve uma chance de gol e acabou fazendo esse gol. E o Bahia criou algumas chances, teve várias oportunidades e acabou não fazendo o gol que poderia dar mais tranquilidade pro segundo tempo. Já no intervalo a gente esperava, né? Eu particularmente esperava ver o quarteto, né? Ademir por um lado, Biel pelo outro e o Caule encostando no Everaldo. O Everaldo, por sinal, para mim foi a grande decepção do jogo, né? Não participou, a bola não chegou nele, ele não foi buscar jogo, errou em demasia, então foi um jogador a menos para o Bahia nessa noite contra o Botafogo. Aí o Botafogo, um jogo muito moroso, né? Muito lento, o meio-campo do Botafogo bastante lento, nenhum dos volantes tem a pegada de volante, mas quando tinha a posse da bola conseguia ter um pouco, né, essa posse, mas o Bahia continuava sendo melhor, agora com menos velocidade, com menos intensidade. E aí o que me parece estranho, torcedor, e não sei se você vai concordar comigo, parecia que o Renato Paiva estava feliz com o resultado de empate. O Bahia poderia ter arriscado um pouco mais, poderia ter ido um pouco mais para cima do adversário, coisa que não aconteceu. Quando os dois times começaram a fazer as substituições, e aí o Luiz Castro foi inteligente e botou dois volantes com dinâmica, que fazem o tal do box-to-box, né? Que é o Marlon Freitas e o Tietê. E esses jogadores aí sim começaram a inverter o jogo, né? E teve um paraguaio, o Nath, também, que entrou lá pela direita com muita velocidade. O Botafogo começou a ter mais volume, começou a criar um pouco mais de chance e aí acabou fazendo 2-1 numa jogada. Inclusive eu queria chamar a atenção sua, torcedor. Toda vez que o adversário faz uma tabelinha na frente da área do Bahia, ele leva vantagem. Foi assim contra o RB Bragantino e hoje tornou-se a repetir por duas vezes. Os dois gols do Botafogo foram de tabelinha. Então falta talvez um pouco da malandragem, daquela coisa. O cara tocou, eu vou parar na frente dele e obstruir. Ele não vai atacar. Então os jogadores do Bahia marcaram a bola e esqueceram o adversário. Aí o Tietê foi muito feliz, tirou do goleiro, fez 2-1, controlou o jogo, né? O Bahia ainda teve um pouco mais de velocidade, mais na empolgação, mais desorganizado, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol do empate e é uma derrota que machuca muito, principalmente pela maneira como o torcedor estava encarando esse jogo, né? Com muita alegria, com muita vibração e acreditando muito numa vitória do Bahia, no triunfo do Bahia, que infelizmente não aconteceu. É difícil, Série A é complicado, não tem tempo para respirar, não tem tempo para treinar. O Bahia já joga na quinta-feira
contra o Volta Redonda na Copa do Brasil. Vamos esperar como é que o time, né, e principalmente o Renato Paiva vai reagir diante desse resultado desastroso que foi a derrota para o Botafogo na Fonte Nova. Tá bom, galera? Essa é a opinião Feed Black. Obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus. Obrigado, Charles Miller.